Senhor. Amém. Glória a Deus. O meu sentimento é de gratidão a Deus, irmãos. Estar envolvido com esse congresso maravilhoso, irmãos. Se os irmãos que estão aqui, principalmente os jovens, estiver ligado com o céu, Deus tem uma bênção para derramar neste lugar. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus falava comigo enquanto eu estava aqui louvando, e o Espírito Santo ministrava ao meu coração, dizia a mim que tem uma bênção espiritual para derramar sobre, aleluia, esses jovens. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Há uma guerra travada, glória. No mundo espiritual há uma guerra travada, mas no sangue de Jesus a gente vai vencer em nome de Jesus. E essa guerra travada, Paulo diz que não é contra a carne e nem contra sangue, é contra os espíritos do mal, mas no nome de Jesus a igreja ela vai vencer. Irmãos, eu convido a todos, glória a Deus, para abrir comigo no versículo chave do tema do congresso, em 1 João, capítulo de número 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, e a parte de B do versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus, quero agradecer também aos ministros que estão aqui na nossa retaguarda, são amigos, né? Companheiro. Deus abençoe toda a direção deste congresso, desta igreja. Também, né, nós estamos aqui com a presença do nosso amigo e vereador Ronaldo Lopes, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E nós, como igreja, preste atenção, igreja. Nós, como igreja, nós temos a missão. Paulo, o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele vai instruir a Timóteo que nós, como igreja, temos a missão de orar pelas nossas, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes. Então, nesta noite, em nome de Jesus, a gente vai estar apresentando o servo do Senhor, né, que deu esse testemunho maravilhoso, irmãos, né, a qual Deus prometeu a ele que ele ia sentar no meio dos grandes. E Deus, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Tudo que Deus faz, aleluia, é perfeito. Aleluia. Então a gente vai orar para Deus cobrir ele com o seu sangue. Amém? Nós temos contemplado a luta, não é fácil, mas assim como Daniel foi levado para a Babilônia, aleluia, está no meio dos grandes, mas ali na Babilônia ele fez a diferença. Então está aqui o servo do Senhor, está aqui outro servo entregando a palavra a ele: faça a diferença.
Aonde Deus lhe colocar, faça a diferença. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo de número 2, e a parte B do verso de número 14, que diz: porque sois, a palavra de Deus está em Nós. já venceste o Maligno. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu confesso à igreja, aos irmãos, que eu logo cedo eu estava meditando na palavra, peguei a moto e vim aqui conversar com o nosso pastor Márcio, e eu dizia no caminho: Deus, usa o teu servo para me dar a palavra, porque eu confesso que eu preparei, irmão, 3 esboços. O primeiro esboço que eu preparei, irmão, tudo certinho, com introdução, com os tópicos, com a conclusão, e eu fui orar. E o Espírito Santo de Deus dizia a mim: não, eu voltei a orar, passei um período orando, preparei outro esboço, tudo certinho. Quando eu fui orar, Jesus disse: não. Ontem eu passei a madrugada toda orando, lendo, preparei um esboço, e Jesus disse. E eu preocupado cheguei aqui e disse: pastor, ore por mim. Foi, pastor, não foi assim? O pastor disse: foi o quê? Foi o tema, não foi? Eu disse: foi o tema, pastor. Ele disse: fica quieto, porque do jeito que Deus operou na tua vida, é do jeito que Deus opera na minha. Sabe o que é isso? Eu disse: o que, pastor? Ele disse: dependência de Deus. Aí vai a primeira lição para os jovens. A gente não faz aquilo que quer. A gente agora, guiado pelo Espírito Santo, a gente faz conforme a vontade dele. E eu estava meditando, irmãos. Confesso que eu preparei várias mensagens dos jovens, mas algo ficou marcado no meu coração, irmãos, que eu aqui quero, em ligeiros tempos, trazer para a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo João, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai encorajar os jovens, afirmando: jovens, porque sois, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o João. Ele era um líder da igreja, e o papel da liderança é encorajar os jovens, estimular os jovens a permanecer na obra e na palavra de Deus. Abra comigo no livro de Timóteo. Na segunda carta aleluia, de Timóteo, capítulo de número 4, aleluia. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 12.
a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na... Irmãos, Timóteo era um líder da igreja em Éfeso. Timóteo era um jovem que estava iniciando o seu caminho na obra do Senhor. E Paulo, já experiente, vai instruir Timóteo. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Éfeso, a cidade de Éfeso, adorava a deusa Diana. Era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo imoral. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que Paulo, conhecendo o contexto da cidade de Éfeso, conhecendo o povo de Éfeso, ele vai instruir Timóteo. A Paulo era o pastor da igreja. E o primeiro conselho de Paulo ao jovem Timóteo está no capítulo de número 1 da primeira carta e o verso de número 3. Olha o que diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o contexto que Timóteo estava vivendo, aleluia, a missão a qual Paulo havia dado a Timóteo não era nada fácil. A gente vê que a primeira instrução de Paulo para Timóteo era para que o jovem Timóteo combatesse
doutrina. O segundo conselho, irmãos, isso aqui é mais forte. Está no capítulo de número 2, versículo 14 e versículo de número 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que
Eu estava conversando com uma dirigente do ciclo de oração, uma vizinha minha, e eu tenho 32 anos. E desde que eu me conheço por gente que era crente e é dirigente do ciclo de oração. E ela estava conversando dizendo, eu queria, mas não tenho mais força de passar uma noite na vigília. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração, está vendo, filho? Ela não tem força, chegou a uma certa idade, mas o que ela plantou lá atrás, hoje ela está colhendo. E agora é o teu tempo de plantar, é o tempo de buscar, é o tempo, aleluia, de realmente se dedicar na obra de Deus. Então Paulo estava dizendo a Timóteo, ensinando a Timóteo, olha Timóteo, aleluia, primeiro não, aleluia, primeiro você vai combater os falsos ensinos da igreja em Éfeso. Segundo, você tem que ter reverência. Por que Paulo pede para Timóteo ter reverência? Porque Timóteo, apesar de ser jovem, ele era um espelho. Todo jovem na casa do Senhor tem que ser um espelho para o mundo, para os jovens que estão no mundo. Jovens têm que fazer a diferença. Não porque eu sou jovem, não tem isso. Jovem tem que ter compromisso com a obra de Deus. Veja Daniel. Daniel era um jovem que foi levado para a Babilônia. Mas o texto bíblico vai dizer, no capítulo 1 de Daniel, no versículo de número 8, que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Daniel fez a diferença na Babilônia, porque Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Jovem na casa do Senhor tem que ser o espelho, tem que ser o modelo para o jovem do mundo. O jovem do mundo olhar para você, se espelhar em você e dizer, eu quero ser dessa forma. Então, irmãos, era essa a instrução de Paulo a Timóteo. E a quarta instrução que Paulo dá a Timóteo na segunda carta, no capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, ele era filho de pai, aleluia, de mãe crente e de pai ímpio. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O pai de Timóteo não era crente, mas porém a mãe de Timóteo ensinava a Timóteo. Timóteo conhecia a palavra de Deus, ele estudava a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como os Pentateucos.
Veja o testemunho de Timóteo. Capítulo de número 16, versículo de número diz assim: chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam observe que Timóteo, ele dava bom testemunho. Ainda jovem, ele dava testemunho. E por este motivo fez com que Paulo, aleluia, levasse Timóteo para suas obras missionárias. Timóteo caiu na graça de Paulo, porque Paulo ficou sabendo do testemunho de Timóteo. Aleluia! Observe que mesmo jovem, ele dava o que, irmãos? Bom testemunho. Será, jovem, que você está dando bom testemunho por onde vocês passam? Será que no colégio, na faculdade, no trabalho, alguém olha para você e verdadeiramente reconhece como crente? Porque eu sempre digo, irmãos, que brilhar aqui é fácil. Eu quero ver brilhar lá fora, irmãos. Porque nós temos que ser a luz para o mundo que está em trevas, o mundo escuro, o mundo sombrio. E nós temos essa missão de fazer a diferença, de pregar a palavra não só com os lábios, mas também pregar a palavra de Deus com a nossa vida. Alguém olhar para você, olhar para mim e dizer verdadeiramente: Cristo é na vida desse irmão, Cristo é na vida dessa irmã. Bom testemunho, irmão. Aí veja comigo ainda, no quarto conselho, no capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 15, diz: e que desde a tua meninice sabe essa grande letra, que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Aí o versículo de número 14 que chamou minha atenção: tu, porém, permanece naquilo que há e de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido. Timóteo aprendeu com a sua mãe. A sua mãe e sua avó ensinou a Timóteo. E aí vai uma lição para a gente que somos pais. Temos que ensinar, temos que instruir. Alguns na igreja me chamam de chato pelo fato de quando meus filhos, eu tenho 3 filhos, 7, vai fazer 8, 5 e de 1 ano. Quando eles chegam na casa do Senhor, a primeira coisa que eu disser: será que ajoelhou? Quando não se ajoelhou, eu falei: se ajoelha para orar. É assim que eu aprendi, é assim que eu vou passar. Aí quando estava dando aqui para esperar, o pequenininho fica no braço da minha esposa, fica os dois olhando, só observando. Quando um olha de direito, para aqui, ó, olhar para frente, escutar. Porque a casa do Senhor, irmãos, a gente vem com esse intuito de buscar a Deus.
Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. É da força de Deus que a gente consegue suportar, é da força de Deus que a gente consegue passar pelas tribulações, pelas dificuldades. Então, nesta noite eu tenho esta missão, você jovem, para te dizer: jovens sois, e a palavra de Deus está em. Como é que a gente sabe que a palavra de Deus está em nós? Como é que eu sei? Quando o jovem guarda a palavra, o salmista diz o quê? Guardei a tua palavra para não. A primeira característica do jovem que guarda a palavra é não se acostumar com o pecado, achar que o pecado é normal. Olha o que João diz. Eu estava aqui, preste atenção que o nosso pastor Márcio estava aqui trazendo uma advertência, né? De uma forma muito educada. E eu me fui lembrar de João, da primeira carta, no capítulo de número 2. Ele adverte a todos com amor, com educação de filhinhos. Olha a expressão filhinhos, não pequeis. Ele estava exortando a todos viver em santidade, não pequeis, mas porém, se pecares, tem um advogado fiel e justo. Aleluia. Não é que a gente não seja pecador, irmão. Nós somos pecadores, mas porém aquele que é justo nos justificou na cruz do. E hoje nós não temos que ter prazer no pecado. E essa é uma característica de um jovem que guarda é não se acostumar com ele. Cometi o pecado, pedi perdão, confessei e não vou cometer mais. Essa é a característica de um jovem, irmão, que guarda a palavra. Guardar a palavra não quer dizer pegar a palavra, colocar numa estante, fechar com sete chaves e jogar a chave fora, não. Guardar a palavra no coração quer dizer que quando chegar os tempos difíceis, a tentação, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos lembrar da palavra. O nosso manual, irmãos, o nosso maior espelho é que Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 4, o quê? Que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o nosso Senhor Jesus usou o quê, irmão? Para fugir da tentação, para combater o mal. A palavra. A Bíblia diz que ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Certo que ele estava com fome. E o tentador, conhecendo aquilo, disse: olha, transforma essa pedra em pão, se tu és mesmo o filho do homem. Ele olhou para o tentador e disse: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra estava guardada, e no tempo certo, aquela palavra ele pronunciou, e o diabo ele bateu de retirada. E nesta noite não é diferente, jovem que guarda a palavra. Você precisa renunciar ao pecado, os prazeres do mundo, a tentação. Quando vir, você usa a palavra e ele bate de retirar. E por fim, irmãos, ele afirma: jovens, já venceste o
já venceste o maligno. Ele está afirmando, irmãos. E a gente não consegue vencer o maligno com as nossas armas. Mas Paulo, cheio de Deus, em Efésios capítulo de número 6, ele vai nos apresentar as armas para a gente vencer o maligno. Aleluia. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus, porque Jesus, Ele é fiel para nos abençoar. Bem, que Deus abençoe.